Olá, minha gente, tudo bem? É hora de curiosidade bíblica. Eu voltei e para trazer para você uma curiosidade que nós encontramos tanto no livro de Êxodo, capítulo 20, como também no livro de Deuteronômio, capítulo 5. É onde você vai encontrar o Decálogo. Decálogo é o nome técnico para os 10 mandamentos de Jeová. Os 10 mandamentos de Deus. Não qualquer Deus, mas o Deus judaico-cristão, tá certo? E nesse decálogo nós temos ali uma lista com os mandamentos, e que são os principais, na verdade, porque os mandamentos judaicos, eles são bem mais extensos, são cerca de 613, se eu não estou enganado, mas os principais que compõem o decálogo são esses que você vai encontrar nesses trechos bíblicos que eu falei, em Êxodo capítulo 20 e em Deuteronômio. Eu vou deixar na tela para você acompanhar a passagem onde se encontra o mandamento que eu quero falar hoje a respeito, que é o 10º mandamento, que fala sobre não cobiçar a mulher do próximo. Esse mandamento ele é bem repetido, é verdade, ele é muito conhecido. Eu achei interessante falar um pouquinho sobre ele, porque eu observo uma seguinte, uma seguinte curiosidade. Além do mandamento em si já ser bem curioso, ele traz em si uma outra curiosidade, que é a forma como se trata com ele. Quando você ouve dizer, pelo menos tem sido assim comigo ao longo dos anos, quando eu ouço falar sobre esse mandamento, e as pessoas costumam se deter na, no trecho, daquele pedacinho que conta que não se deve cobiçar a mulher do próximo. E não se vai além disso, embora o mandamento ele seja mais do que isso. O mandamento, tem muita gente que nem sabe, que diz seguir os 10 mandamentos, que fala que os 10 mandamentos são mandamentos divinos, de que devem ser seguidos e são uma coisa boa para a humanidade, mas não conhecem o mandamento que dizem seguir, ou que defendem, ou que apresentam como perfeitos e divinos. Então vamos a esse mandamento, onde fala que não se deve cobiçar a mulher do próximo, mas também no mesmíssimo mandamento é dito que não se deve cobiçar, no mesmo pacote, perceba, não se deve cobiçar, além da mulher do próximo, não se deve cobiçar a casa do próximo, nem o escravo, nem a escrava, nem o boi, nem o jumento, ou seja, animais de criação do seu rebanho, e não se deve cobiçar nenhuma outra coisa qualquer. Estou usando palavras minhas, mas que expressa exatamente o que está lá no mandamento. Não tem nada de diferente no sentido, no que se quer apresentar como mensagem. Basicamente é isso. Então, você ouve dizer com frequência que não se deve cobiçar a mulher do próximo, ou não cobiçarás a mulher do próximo, como o mandamento em questão. Só que não é só isso. O mandamento determinado, elaborado, retificado não, ratificado, muitas vezes pelo próprio Jeová e por todos aqueles que são os seus representantes, ditos representantes, é que não se deve cobiçar a mulher do próximo, mas não colocam da forma devida como está no mandamento que foi ordenado, que juntamente com a mulher do próximo você não vai cobiçar também, e agora eu vou entrar no ponto específico, você não vai cobiçar também nenhuma outra posse, propriedade, bem patrimonial. Você está entendendo onde eu quero chegar? É justamente isso, essa que é a grande questão. Esse é o porquê, isso que traz uma curiosidade a mais. Além do mandamento ele ser bem suspeito, bem curioso, a forma como lidam com ele também é muito mais suspeita ainda. Porque ele não é tratado como uma coisa só, já que foi dado como uma coisa só. Não cobiçarás a mulher do próximo e também não cobiçará. E aí vem a lista de coisas do próximo, de outras coisas, outros bens pertencentes a um terceiro, a um outro homem, ao homem alheio. E é justamente assim que se apresenta. Você tem que levar em consideração
que estão todos no mesmo pacote e são colocados todos em pé de igualdade. Então, não se pode abordar este mandamento, entendam isso, não se pode abordar este mandamento de forma estancada, de forma separada, como se fossem coisas tratadas de forma distinta, embora sim sejam coisas distintas. Para nós, como sociedade evoluída, que temos um direito elaborado, um sistema jurídico elaborado, que temos uma outra construção social, mas dentro do mandamento perfeito e divino, não é assim que é tratado. Por aquele que é perfeito, que não erra e que é sábio, é tratado de uma maneira que você mesmo não concorda. É tratado de uma maneira que nem você que é seguidor, diz-se seguidor dos mandamentos, nem você concorda. Onde se coloca a mulher em pé de igualdade e no mesmo nível de escravos e escravas. Observem, um outro problema. Existir escravos e escravas com o aval de alguém que é sábio, amoroso, justo, bondoso e que não erra. Mas enfim, a mulher é colocada no mesmo nível de posse, propriedade de bem patrimonial alheio, no mesmo nível de escravos, escravas, casa, boi, jumento e qualquer outra coisa. Propriedade. Essa é uma curiosidade que eu quero colocar hoje na mesa para você. Tá bom? Para você pensar. Você que diz que o mandamento é justo, é perfeito, é divino, você vai se colocar agora diante de uma encruzilhada. E você vai ter que escolher qual dos dois caminhos seguir. Olhando para esse mandamento, lendo ele, de forma desprovida de preconceito, sem preconceito. A mente aberta, com a mente, com a mente disponível para captar a mensagem real do texto, sem estar com a mente pré-moldada pela religião institucionalizada por líderes que querem que você interprete como lhes convém, por isso que não é colocado da maneira como está. Geralmente é omitido todo o restante do mandamento. E alguns casos eu já vi em que algumas instituições e lideranças e professores, que eles, quando são obrigados a se deparar com esse mandamento de uma forma integral, eles, por sua conta própria, eles fazem a separação, como se o mandamento estivesse de fato separado, mas não está. Essa fragmentação é feita pelas religiões abraâmicas para tentar dar uma cara um pouco mais apreciável para o mandamento, para não ficar tão esquisito, tão curioso, vamos dizer assim. Tá? Então você pensa bem, você vai ter que chegando nessa encruzilhada que eu falei, você vai ter que escolher. Ou você continua agarrado a esse conceito de que o mandamento é divino, foi realmente inspirado e que veio de uma mentalidade superior, perfeita e justa, e aí você vai ter que admitir que essa mente, que esse legislador, não foi Moisés. Moisés foi apenas o canal segundo o relato da Torá, do Antigo Testamento, do Pentateuco. Você vai ter que admitir que esse legislador maior, ele de fato era machista, sim. Em existindo ele, e caso ele tenha sido realmente o legislador. Ou então você vai ter que admitir que ali não tem nada de divino, não tem nada de soberano, não tem nada de eterno, e é somente uma projeção da mente machista de uma sociedade patriarcal da Palestina que tenta perdurar até os dias de hoje. Você vai pensar sobre isso diante dessa encruzilhada. E você vai pensar direitinho sobre essa curiosidade bíblica. Tá legal? Fica aqui para a nossa reflexão. Nunca é demais. Obrigado demais a você por me acompanhar até este momento. Bom demais contar com a sua audiência. Eu sou Rogério Lázaro. O canal você sabe, é mais que palavras. Paz para todos.